denso, doce, viciante. O leite condensado é mais do que um simples ingrediente, é um fenômeno. Dos brigadeiros às sobremesas sofisticadas, ele reina absoluto na confeitaria brasileira. Mas como algo tão irresistível é criado? Como a mágica acontece, transformando o leite fresco em um néctar cremoso e açucarado? No vídeo de hoje, você vai embarcar numa jornada industrial fascinante, onde ciência e tecnologia se unem para fabricar esse tesouro culinário. Do campo às fábricas, do processo de evaporação ao envase, cada etapa é um espetáculo à parte. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te surpreender. E antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível. A origem de um gigante. Antes de ser um símbolo da doçura mundial, o leite condensado nasceu de uma necessidade brutal: sobrevivência. Imagine o século XIX, uma época sem refrigeração eficiente. O leite fresco estragava rápido, e isso significava fome, desperdício e dificuldade. Foi então que um visionário chamado Gale Borden, um editor de jornais e inventor norte-americano, decidiu mudar o jogo. A inspiração veio de uma viagem de navio, onde ele testemunhou o sofrimento de crianças sem leite fresco. Ele precisava encontrar uma maneira de conservar esse alimento essencial. E foi assim que nasceu o leite condensado. Borden patenteou sua invenção em 1856, revolucionando a indústria alimentícia. A Guerra Civil Americana acelerou sua popularidade, afinal, os soldados precisavam de alimentos práticos, energéticos e fáceis de transportar. Quando a guerra terminou, o costume se espalhou entre as famílias americanas, e logo essa maravilha açucarada conquistaria o mundo inteiro. Mas como essa invenção chegou ao Brasil? Por que os brasileiros se apaixonaram por ela a ponto de consumir 6,4 quilos por ano por pessoa? O caminho do leite, da fazenda à indústria. Tudo começa na fazenda, mas não qualquer fazenda. O leite usado na produção de leite condensado precisa ser puro, fresco e de alta qualidade. E para garantir isso, o processo de ordenha evoluiu drasticamente ao longo dos anos. Imagine o passado: um trabalhador, um banco de madeira, um balde e uma vaca. Ordenha manual, 6 vacas por hora no máximo. Agora, corte para o presente. Grandes fazendas leiteiras operam com carrosséis de ordenha automatizados. Em vez de 6, 70 vacas podem ser ordenhadas ao mesmo tempo, sem pressa, sem estresse. Máquinas imitam o ato de amamentação, criando uma sucção controlada para extrair o leite de maneira eficiente e higiênica. Cada gota de leite ordenhado é resfriada instantaneamente. O motivo? Evitar a proliferação de bactérias e manter a qualidade intacta até chegar para a indústria. Caminhões-tanque refrigerados entram em cena, carregando esse tesouro branco até o próximo estágio da jornada. Mas antes de serem aceitos, os lotes passam por rigorosos testes de qualidade. Qualquer indício de contaminação, resíduos químicos ou alteração na composição e descarte imediato. Só o melhor do leite segue adiante, rumo ao próximo passo, a transformação. E é agora que a verdadeira alquimia começa. A transformação do leite ao néctar açucarado. O leite chegou à indústria. Agora ele será submetido a uma verdadeira revolução química e física para se tornar o famoso leite condensado. Mas essa não é uma simples jornada, é uma dança precisa entre máquinas, calor e açúcar. Tudo começa com a filtragem. Sensores ultrassensíveis analisam o líquido em busca de qualquer impureza, garantindo que apenas leite puro siga adiante. Depois, ele entra em um equipamento chamado centrífuga separadora, um tambor giratório que separa os componentes do leite. De um lado, o creme, rico em gordura. Do outro, o leite desnatado, mais leve. A gordura é ajustada meticulosamente para que o leite tenha entre 6% e 10% de teor gorduroso, dependendo da marca e da receita final. Mas ainda estamos apenas começando. O leite segue para um dos processos mais cruciais, a pasteurização. Aqui ele é aquecido entre 72 e 75 graus por 15 segundos e depois resfriado rapidamente a 4 graus. Isso elimina qualquer micro-organismo prejudicial, sem comprometer sabor ou nutrientes. Agora sim, chegamos à parte mais esperada, a mágica do açúcar. Imagine despejar toneladas de açúcar em um mar de leite quente. Parece um exagero? Não é. O açúcar não só adoça, mas também age como um conservante natural.
reduzindo a atividade da água e impedindo a proliferação de bactérias. Cerca de 40% do peso total do leite condensado vem do açúcar. Isso significa que a cada quilo de leite condensado, quase metade é puro açúcar. Mas o líquido ainda não tem aquela textura espessa e sedosa que conhecemos. Para isso, ele precisa passar por um processo essencial, a evaporação. E aqui entra uma tecnologia impressionante: evaporadores a vácuo. Sob pressão reduzida, o leite açucarado tem sua água removida a temperaturas entre 40 e 70 graus. Com isso, o líquido se condensa e adquire sua característica cremosa. Cerca de 70% da água original do leite é eliminada. E pronto! Ainda falta um detalhe crucial. Se essa mistura for resfriada sem cuidado, podem surgir cristais de açúcar, deixando o produto arenoso e com textura granulada. Para evitar isso, um processo de recristalização controlada é realizado. Pequenos cristais são induzidos para garantir que o leite condensado fique liso, homogêneo e brilhante. Agora sim, ele está pronto para o próximo passo, o envase. O envase, da fábrica para o mundo. Agora que o leite condensado atingiu sua consistência perfeita, ele precisa ser embalado com precisão cirúrgica. Cada gota desse líquido dourado passa por um processo rigoroso para garantir que chegue às prateleiras sem nenhuma contaminação. Antes do envase, testes finais de qualidade são realizados. Amostras são levadas ao laboratório para verificar textura, sabor, concentração de açúcar e possíveis impurezas. Somente após a aprovação dessas análises, o leite condensado segue para as máquinas de envase. As embalagens, sejam latas metálicas, caixinhas Tetra Pak ou sachês plásticos, são esterilizadas com vapor, fogo ou radiação UV. Qualquer micro-organismo, por menor que seja, não sobrevive a esse processo. Então, a mágica acontece. Máquinas de envase extremamente rápidas e precisas bombeiam o leite condensado para dentro das embalagens em quantidades exatas. Tudo é feito de forma automática e asséptica, garantindo que nenhum contato externo ocorra. Depois de cheias, as latas são lacradas hermeticamente. No caso das latas, um selo metálico cria uma vedação à prova de ar. Já nas caixinhas e sachês, o fechamento é feito com pressão e calor, criando uma barreira contra qualquer tipo de contaminação. Agora, cada embalagem recebe sua identidade, data de fabricação, validade, numeração do lote e código de rastreabilidade. Com isso, é possível saber exatamente de qual produção cada unidade veio, garantindo controle absoluto de qualidade. E o destino final? Os centros de distribuição. Bilhões de embalagens de leite condensado são despachadas anualmente para mercados, padarias e confeitarias ao redor do mundo. Mas antes de encerrarmos, você já parou para pensar na importância desse produto na culinária? O leite condensado e sua dominação global. O leite condensado não é apenas um ingrediente, ele é um fenômeno. No Brasil, se tornou indispensável na confeitaria, sendo usado em brigadeiros, pudins e tantas outras delícias. Somos o segundo maior produtor mundial, fabricando mais de 650 mil toneladas por ano, e cerca de 90% dos lares brasileiros têm ao menos uma embalagem desse tesouro cremoso. Mas sua popularidade vai muito além. No Vietnã, é essencial no café vietnamita. Na Rússia, vira um caramelo espesso para recheios. Na Tailândia, transforma chás gelados em bebidas irresistíveis. Seu sucesso se deve à versatilidade, praticidade e sabor único. Agora que você conhece todo o processo, da ordenha ao envase, já pode olhar para essa latinha com outros olhos. Mas e se eu te dissesse que existe outra tecnologia revolucionária que transformou o mundo de forma tão impactante quanto o leite condensado na cozinha? Sim, estou falando do Google Maps. Como essa ferramenta conseguiu mapear o mundo, dos desertos às grandes cidades, usando inteligência artificial? Clique no vídeo que está aparecendo na tela e descubra os segredos por trás dessa inovação. Te vejo lá.